Olá, vamos falar de investimentos. Então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e também da sua situação econômica e financeira. E hoje vamos retratar mais uma empresa do setor de energia, um dos setores que mais vem crescendo, e até porque tem uma demanda muito grande, até hoje, pegamos o Brasil aí ainda patinando aí na busca aí da retomada do crescimento, né? E aí naturalmente quando essa retomada do crescimento ocorrer, será fundamental muita produção de energia. Então, são as empresas que têm uma potencialidade muito grande. Mas, naturalmente, que cada empresa é uma empresa e nós temos que analisar cada uma delas. Até porque diversas delas são opções de investimentos para você que investe em ações ou pretende investir em ações. Então, o fundamental o que é? Conhecer um pouquinho o que é essa empresa, de onde ela vem, para onde ela vai, quem está por trás dela, mas principalmente saber o seguinte, ela é lucrativa, ela é uma empresa que está bem estruturada ou não, enfim. Tudo isso aí são informações básicas, né, para que a gente possa fazer investimentos de forma consciente e de forma segura. E naturalmente que aqui no canal Silas Negraf, quem participa conosco são vocês, os nossos inscritos, que me mandam aqui as sugestões das empresas para que a gente possa fazer análise. E no caso dessa empresa aqui, a sugestão veio, sabe de quem? De Wanderson Santana, mais uma empresa analisada. Wanderson Santana, parceiraço aqui do canal, praticamente desde o começo do canal, sempre junto conosco aqui. Também o Leandro Anton. Oi, Leandro, que bom ter você conosco. Um forte abraço, obrigado pela sugestão, obrigado pela participação. E também o Bruno Souza. Oi, Bruno. Também muito obrigado por você estar conosco, Bruno. Obrigado também pela participação e pela sugestão. Espero corresponder às expectativas de vocês. Mas caso vocês queiram outras empresas, é fácil, ó. Entra aqui, canal Silas Negraf, e aproveita, além da sugestão, faça também a sua inscrição, dá o like e venha junto conosco nesse processo de construção e de repartição de conhecimentos. Mas a empresa sugerida pelo Wanderson, pelo Leandro e pelo Bruno é a EDP Energias do Brasil S.A. E a EDP, para que a gente possa entender o que é, vamos voltar no tempo, vamos voltar lá na década de 90. Até a década de 90, todo o sistema de produção, geração, transmissão de energia aqui no Brasil era tudo estatal. Então, nós tínhamos as empresas estaduais, tínhamos também a Eletrobras, então era tudo na mão do governo, ou federal, ou estadual, enfim, eram empresas que naturalmente poderiam até ser de economia mista, mas enfim, tinha sempre a mão do governo por trás, né? E a partir da década de 90, começamos toda uma série de privatizações. Então, todo o setor de energia, aos pouquinhos, ele começou a ser privatizado. E aí, em 1996, chega no Brasil a EDP, lá de Portugal, já se preparando para participar dessas licitações e também para poder se estabelecer aqui no Brasil. Então, ela chega lá no ano de 1996 e, de cara, ela adquire ali uma participação minoritária na Serge, né, aquela companhia energética do Rio de Janeiro. E aí, na sequência, em 1997, já compra também 25% da hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães, lá em Tocantins, e aí começa, então, aos pouquinhos, a entrar aqui no Brasil, né? Gradativamente vai entrando aqui no Brasil. No ano de 1998, junto com a CPFL, ela adquire o controle da Bandeirantes Energia, que era uma ramificação do setor de energia de São Paulo. Então já entra também ali no mercado de São Paulo. Já no ano de 2000, daí é criada como uma empresa a EDP Brasil S.A. Tá? Já no ano de 2001, aí assume definitivamente o controle da Bandeirantes Energia, que antes tinha sido ali em parceria com a CPFL, e a partir de 2001 passa a ser apenas da EDP. Já no ano de 2005 trocam o nome também, alteram o nome para EDP Energias do Brasil. Então é a EDP Energias do Brasil, esse nome é desde o ano de 2005, ano inclusive que foi feito o IPO da EDP aqui no Brasil. Então a EDP passou a ter suas ações negociadas na Bolsa de Valores no ano de 2005. No ano de 2007, adquire também a termoelétrica de Pecém, lá no Ceará. Já no ano de 2011, lança o primeiro parque eólico em Tramandaí, também no Rio Grande do Sul. No ano de 2011, aí vai avançando com a usina hidrelétrica Santo Antônio do Jari.
E aí começa toda uma série de expansão, de aquisição não só de linhas de transmissão, participando de concessão e de licitação de linhas de transmissão, mas também ampliando a sua produção no setor de tanto da energia vinda através das usinas hidrelétricas, como também aí da solar, né, e também dos parques eólicos, onde foi ampliando. Em 2017, aí adquire parte da Celesc, e daí na sequência também passa a ser controladora da Celesc lá de Santa Catarina. Já no ano de 2021, também investe agora num parque eólico no Rio Grande do Norte. Hoje ela tem 7 usinas de geração, fora os parques eólicos, energia solar, e também desenvolve muito a energia voltada para a locomoção, que seria a energia para os carros elétricos, aí também vem atuando dentro desse setor. Enfim, é uma empresa que ela vem se alastrando no Brasil, tanto é que ela é a quinta maior geradora de energia elétrica do Brasil e gera hoje praticamente 10 mil empregos. Mas para que possamos conhecer como que está a situação da EDP Energias do Brasil, eu trouxe para vocês os balanços de 2019, 2020, 2021 e do primeiro semestre do ano de 2022. E através dos números, vamos saber como que está a situação da EDP Energias do Brasil. Então vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da EDP Energias do Brasil, referentes a 2019, 2020, 2021 e também agora do primeiro semestre do ano de 2022. Então, dentro de uma base histórica, aqui com um número maior de demonstrações contábeis, a gente consegue ter uma ideia de como que vem sendo o desempenho da empresa ao longo do período analisado. Começando pelo ano de 2019, o que é a EDP através dos seus números? É uma empresa de 27 bilhões de reais. Esse 27 bilhões de reais que aparece aqui como total do ativo, isso aqui é todo o patrimônio que tem dentro da empresa. Todos os bens e direitos que fazem parte do patrimônio da empresa totalizavam em 2019 27 bilhões de reais. E desse valor nós vamos ter aqui toda essa parte de ativo não circulante. O que vai ter aqui? Valores a receber a longo prazo, sendo que uma grande parte são chamados ativos de concessão, até porque o serviço de energia elétrica é uma concessão. Então a empresa ela tem o direito de explorar aquela concessão, então ele aparece aqui como um direito realizável a longo prazo. Investimentos, que são todas as participações que a EDP tem em diversas empresas do setor de energia que trabalham como se fossem subsidiárias ou como subsidiárias da própria empresa. Imobilizado é toda a estrutura da empresa, todas as suas represas, todas as suas instalações, toda a sua estrutura de funcionamento dentro do imobilizado. E o intangível também é um bem de natureza incorpórea, porém com valor econômico. O que é esse bem de natureza incorpórea? É aquilo que não existe fisicamente, porém tem valor, como por exemplo o ágio nas aquisições, como por exemplo as concessões que ela tem, né? Então não existe fisicamente, porém elas têm valor econômico. E nessa parte de cima aqui nós temos o ativo circulante. E esse ativo circulante ele é também chamado de capital de giro, são os recursos que fazem toda essa estrutura aqui funcionar. E totalizavam lá em 2019 7 bilhões 324 milhões de reais, o que equivalia a 26,6% de tudo que a empresa possuía. Dentro desse capital de giro, o que nós temos aqui? Dinheiro, caixa e equivalentes, que é todo o dinheiro que a empresa possui, em caixa, banco, aplicação. Contas a receber, 2 bilhões 665 milhões. E aí aqui nós temos outros ativos circulantes aqui e outros créditos também. Os outros créditos nós vamos ter os chamados ativos de concessão, só que agora de curto prazo. Já para o ano de 2020, a empresa aumenta um pouquinho seu tamanho, vai para 30 bilhões 291 milhões e o capital de giro, uma pequena elevação indo para 7 bilhões 469 milhões de reais. O volume de dinheiro em caixa aumenta aqui um pouquinho, vai para 2 bilhões e 800, também o contas a receber 3 bilhões e 104. Então, praticamente dentro de uma empresa do setor de energia, o capital de giro ele se resume, né, ao dinheiro em caixa e ao contas a receber, que são valores que se transformam em dinheiro, ou já são dinheiro, ou irão se transformar em dinheiro. Para 2021, a empresa aumenta um pouco mais seu tamanho, vai para 33 bilhões de reais e o capital de giro vai para 9 bilhões e 871. O caixa que diminui um pouquinho, 2 bilhões e 711, e um aumento no contas a receber, indo para 3 bilhões e 402. Agora, no primeiro semestre, a empresa aumenta mais um pouco seu tamanho, 35 bilhões, e o capital de giro é um pequeno recuo com 9 bilhões e 648 milhões agora.
diminui mais um pouco o volume de dinheiro em caixa, 2 bilhões e meio, que a empresa mantinha dinheiro em caixa, banco de aplicação, em junho de 2022, e aumenta um pouquinho mais o contas a receber. Então, olhando aqui o ativo da empresa, o que a gente observa? Que a empresa ela vem crescendo, gradativamente, um passo de cada vez, ela vem apresentando aqui um crescimento dentro do seu patrimônio. Mas o fato de crescer o patrimônio também por si só não representa muita coisa, até porque ele tem que ser comparado com outros itens, como por exemplo com o endividamento. O endividamento que é representado aqui pelo passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo, dívidas que ela vai ter que pagar a partir do ano subsequente ao encerramento do próximo balanço. Então ele fecha aqui com um valor bem maior do que o do curto prazo. Isso mostrando que o endividamento da empresa está concentrado no longo prazo. E fecha com endividamento de 17 bilhões e 157 milhões de reais, o que equivale a 62,4% de tudo que a empresa tem. Para 2020, a dívida vai para 19 bilhões e 34 milhões, com 62,8% o peso da dívida em relação ao ativo total. Isso quer dizer o quê? Qual é o tamanho da dívida? 62,8%. Para 2021, a dívida vai para 21 bilhões e 84 milhões, com 63,2%. E fechando agora junho, 23 bilhões de dívida com um peso de 65%, sendo que grande parte sempre aqui no longo prazo. Então observe que a dívida vem com 62, 62,8, 63,2, 65%. A dívida vem crescendo também aos pouquinhos. Então todo esse crescimento que a gente viu há pouco no ativo, ele também, grande parte dele vem sendo feito com a chamada alavancagem financeira através da utilização de endividamento para poder crescer. Olhando agora os resultados produzidos pela EDP, no ano de 2019 faturou 15 bilhões e 228 milhões. Em 2020, o faturamento ele cai um pouquinho, fecha com 14 bilhões e 983. Porém, esse ano aqui há que se considerar também que era o ano da pandemia, né? Então, o ano onde a gente também teve uma queda no crescimento econômico e, consequentemente, na demanda por energia, principalmente das indústrias. E aí, já para 2021, aí o faturamento volta a subir. Vai para 18 bilhões e 874 milhões. E agora em junho fecha em 6 meses com 8 bi 176 milhões de reais, o que nos projeta aqui um faturamento em torno aí de pelo menos 16 a 17 bilhões para 2022. Mais importante do que o faturamento, né? Porque o faturamento por si só também não quer dizer muita coisa, não adianta faturar bastante e não ganhar nada. Então, mais importante do que o faturamento é o que a empresa ganha. E no ano de 2019, ela teve um lucro de 1 bilhão 482. Em 2020, 1 bilhão 713. Em 2021, 2 bilhões 367. Então vejo que o lucro da empresa ele vem crescendo a cada exercício. E agora em 6 meses já acumula 979 milhões de reais de lucro, o que também nos projeta um lucro próximo de 2 bilhões para o ano de 2022. Olhando agora a situação financeira da EDP, nesse gráfico aqui trago para vocês os índices de liquidez. E por que o índice de liquidez é importante? Porque quando a gente fala de investimentos em ações, um dos itens a serem considerados é justamente o risco que a empresa apresenta. O fato dela não ter dinheiro para pagar as suas contas e, consequentemente, ela passar a ter dificuldades no desempenho da sua atividade. Então, o setor financeiro ele passa a ser fundamental. E os índices de liquidez, eles medem justamente isso. A empresa tem dinheiro ou não tem dinheiro, tem recurso ou não tem recurso para fazer frente aos seus compromissos. Estou começando pela liquidez geral, que vai medir se ela tem capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo. Ele sai com 0,98 lá no ano de 2019, 1,01 em 2020, 1,11 em 2021 e 1,03 agora em junho de 2022. Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela já dispõe de R$1,03. Paga praticamente sem sobra financeira, mas o que ela tem, paga as dívidas que ela tem, independente do prazo que vão vencer essas dívidas. Já olhando apenas o curto prazo, o dia a dia da empresa, vamos ver que o índice ele sai com 1,28
em 2019, recua para 0,93 em 2020, sobe para 1,41 em 2021 e sobe agora para 1,66 em 2022. Para cada R$ 1 que ela tem que pagar ali no dia a dia, ela já tem R$ 1,66. Então, quer dizer, paga, sobra, tranquilo. A empresa não apresenta problemas financeiros, não apresenta risco financeiro algum. Já no endividamento, nesse outro quadro aqui, trago para vocês esse gráfico mostrando o comportamento e o tamanho da dívida. A dívida que sai com 62,4% em 2019, 62,8% em 2020, 63,2% em 2021 e 65% agora em 2022. Mostrando o que a gente viu há pouco no balanço, que o endividamento da empresa ele vem crescendo gradativamente ali, fechando nesse primeiro semestre de 2022, com 65% de tudo que a empresa tem, ela deve 65%. Nesse outro gráfico aqui, vamos ver agora se a empresa ganha em relação àquilo que ela faz. Quanto que ela ganha em relação a tudo aquilo que ela fatura? Que é a margem líquida. 9,7% em 2019, 11,4% em 2020, 12,5% em 2021 e agora 12% em 2022. Então, em relação a todo o faturamento, pagando custo, pagando despesa, pagando resultado financeiro, pagando imposto, quanto que sobra para a empresa? 12% é a margem líquida. Já a rentabilidade do ativo, média o que ela ganha em relação ao investimento feito dentro da empresa, entendendo que o ativo é um conjunto de bens e direitos e tudo que você coloca dentro da empresa é para gerar resultado. E qual o resultado que a EDP vem gerando? 5,4% em 2019, 5,7% em 2020, 7,1% em 2021. Então, em relação a todo investimento feito, a empresa ganhou 7,1%. E já a rentabilidade do PL, o último gráfico que nós temos ali no canto do seu vídeo, é a rentabilidade do PL mede o ganho do acionista. Quem tinha as ações da EDP, quanto que ganhou nesses respectivos anos? 14,4% em 2019, 15,2% em 2020 e 19,3% em 2021. Então, ao ter as ações da empresa, nesses respectivos anos, os acionistas tiveram um ganho de 19,3%. Não trago o ano de 2022, porque como essa análise aqui ela é feita anualizada, então, se colocássemos apenas um semestre, os números ficariam distorcidos. Nesse outro quadro agora eu trago os indicadores, os principais indicadores relacionados às ações, para saber se uma ação é cara ou barata. Para saber se ela é cara ou barata, a gente sempre compara o seguinte, valor patrimonial da ação. Quanto que vale uma ação? R$19,36. Então, se pegarmos o patrimônio, distribuíssemos entre os acionistas, caberia a cada ação R$19,36. Mas uma ação não é vendida pelo seu valor patrimonial, ela é vendida por um valor de mercado. E aí, se você for comprar uma ação da EDP hoje, você vai pagar R$22,53. Então, repare que você vai pagar um valor maior do que o que ela efetivamente vale. O que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 1,16, mostrando que as ações da EDP estão sendo comercializadas com ágio de 16%. Também comparamos aqui o lucro por ação. Se você comprar uma ação da EDP, quanto que você vai ter de lucro? Baseado no ano de 2021, vai ter um lucro de R$ 3,83, que se comparado com o valor de mercado de R$ 22,53, vai dar uma rentabilidade de 17%. Por quê? Porque ao comprar uma ação, você vai pagar o valor de mercado. E a empresa mantendo o volume de lucros que ela vem mantendo, que é 3,83, ao final de um período você terá um ganho de 17%. Mas nem todo o lucro ele é distribuído, apenas parte dele é distribuído. E quanto que a EDP distribuiu a título de dividendos? R$ 2,19, com base agora no ano de 2022, que ela já distribuiu isso aqui de dividendos em 2022. E a relação preço/lucro, que também é um indicador se uma ação é cara ou barata, quanto maior for o tempo de retorno, mais cara é a ação. Quanto menor for o tempo de retorno, mais barata é a ação. E no caso da EDP, o PIL fechou em 5,89. Isso quer dizer, se você comprar uma ação da EDP, você vai levar em torno de praticamente 6 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Nesse outro gráfico, trago para vocês também
como que vem se comportando e qual é o valor da ação da EDP ao longo de todo esse período analisado aqui nos últimos 5 anos. Lá em 2017, as ações da EDP estavam sendo comercializadas próximos de R$16. Então, para comprar uma ação, pagaria R$16. No decorrer de 2017, as ações elas vão caindo e chegam a bater ali na faixa de R$13. E aí vai até praticamente o começo de 2019, oscilando ali na faixa de R$13. A partir de 2019, aí você observa ali aquela montanha que vai se formando ali, né, durante o ano de 2019, onde ela atinge o seu ponto maior praticamente ali no mês de janeiro, fevereiro de 2020, quando ela chega a bater em R$23. Aí quando ela bate em R$23, a sua máxima, aí vem a pandemia, e aí ela despenca ali, ó, você vai olhar bem no meio do quadro, uma queda ali onde ela volta ali para a faixa dos R$14. Por quê? Porque foi em função da pandemia. Então logo deu aquele impacto inicial da pandemia, as ações elas começaram a ter todo um processo de recuperação que você vai vendo ao longo do gráfico ali, avançando para o ano de 2021, quando ela chega a R$20, aí ela fica ali oscilando entre R$17 e R$19 durante o ano de 2021 e quando começa 2022 ela começa um novo processo ali de escalonamento, chegando a bater de volta na faixa de R$22, R$23. E aí, agora, ao longo de 2022, ela vem ali numa tendência de elevação. Claro que oscilações para cima ou para baixo, mas uma tendência de elevação. Culminando agora com, no último dia 29 de agosto, quando da captura das informações para a gravação desse vídeo, com as suas ações girando ali na faixa de R$22,50, R$22,60 aproximadamente. Então, por esse gráfico aqui, você vê quando que as ações da EDP estiveram mais baratas, quando que elas estiveram mais caras e como que as ações vêm se comportando ao longo dos últimos 5 anos. Tá, então, agradecimento a Wanderson Santana, mais uma empresa analisada, Leandro Anton e também Bruno Souza, que me sugeriram, né, a EDP Brasil. E caso você também queira sugerir, fique à vontade. E só também, deixa eu dar uma explicação aqui, como vem muitas sugestões, e aí a gente vai fazendo uma empresa de cada vez ali, então, às vezes, pode até demorar um pouquinho para que você seja atendido, atendida, né? Mas fica tranquilo, tá na lista, daqui a pouquinho a gente chega na sua empresa também, daqui a pouquinho a gente faz análise com o maior prazer. Vamos atender todo mundo, mas às vezes demora um pouquinho, porque a lista é grande, né? E aí, a ideia é o que é atender todos vocês. Então, fica tranquilinho, fica tranquilinha, daqui a pouquinho sai a sua empresa também e continua mandando, a sugestão continua mandando também as mensagens lá, inclusive, até como é um canal de construção de conhecimento, se você tiver informações adicionais, mais informações, entra lá na mensagem, coloca lá, compartilha também as informações que você tem para que a gente possa construir esse conhecimento. E todo esse conhecimento serve justamente para quê? Para quem está investindo ou pretende investir em ações, que na hora de comprar uma ação de uma empresa, nós, na verdade, estamos entrando de sócios dessa empresa e nós temos que saber com quem nós estamos nos associando. Então, todas essas informações servem justamente para que possamos ter um embasamento mais seguro, para que possamos ter mais segurança e mais confiança na hora de fazer o investimento, saber aonde que nós estamos entrando, os riscos que nós estamos correndo e as potencialidades de retorno que a gente vai ter dentro desse investimento, para daí na sequência ir construindo o nosso patrimônio gradativamente, para lá na frente podermos ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.